Olá! Nesse vídeo a gente vai falar sobre 6 tipos de coerência textual para você não errar na hora de escrever a sua redação. Você vai entender quais são esses 6 tipos de coerência textual, que é a narrativa, a coerência temporal, a coerência argumentativa, a coerência espacial, a coerência figurativa e a coerência no nível da linguagem. A gente já sabe que a coerência ela é fundamental para que o leitor possa seguir o raciocínio do autor e entender a mensagem que ele deseja transmitir. Aqui é a Josiane Silva do canal Lição de Casa. E antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal, se ainda não é inscrito, e curta, para que essa explicação chegue a outras pessoas, porque nós estamos entrando em uma época que as pessoas estão se preparando para a redação, e o que você vai ver aqui vai ajudar muito na hora de escrever o seu texto. Nós vamos usar um texto básico, esse pequeno texto básico aqui, e com ele a gente vai estudar cada um daqueles 6 tipos de coerência textual. Era uma vez uma menina chamada Ana que vivia em uma pequena vila. Ana adorava cavalos e passava horas cuidando deles no estábulo da fazenda. Um dia, enquanto cuidava do seu cavalo favorito, ela encontrou uma velha carta escondida em uma caixa de madeira. A carta falava sobre o tesouro enterrado nas colinas além da vila. Excitada, Ana montou em seu cavalo e saiu a galope em direção às colinas, determinada a encontrar o tesouro. Agora, nós vamos entender cada uma dessas partes dos tipos de coerência, começando aqui pela coerência narrativa. A coerência narrativa, ela acontece quando uma organização lógica entre as partes da narrativa e as ações dos personagens. Você pode ver aqui no nosso pequeno texto que há uma coerência lógica entre a narrativa e a ação da personagem. O personagem que nós temos aqui é a Ana, e ela vivia em uma pequena vila. E o que aconteceu com ela? Ela encontrou uma velha carta, escondida em uma caixa de madeira. A carta, ela falava sobre um tesouro enterrado. E aí, o que ela fez depois disso? Ela montou no cavalo e foi encontrar o tesouro. Você observa que aqui existe uma sequência lógica entre a personagem e as ações dela. Então, isso aqui é a coerência narrativa. Agora, vamos para a coerência figurativa. A coerência figurativa acontece quando há uma articulação entre os elementos de um mesmo frame ou cenário. Vamos aqui buscar essa informação no texto. Você observa que, nesse exemplo, você pode buscar aqui o cenário que está acontecendo a história. A gente tem por base aqui uma fazenda, um estábulo e que tem cavalos. Então, quer dizer, nesse cenário dentro dessa fazenda tem um estábulo. Você percebe, então, que o estábulo, a fazenda, o cavalo, eles são compatíveis entre si. Você percebe aqui que esses elementos, eles fazem sentido entre si, eles têm coerência entre si, eles são compatíveis. Seria incoerente incluir, por exemplo, elementos de uma festa de casamento aqui nessa história. Então, a coerência figurativa garante isso, que todos os elementos façam parte do cenário ou do frame que está sendo falado ali. Tem um vídeo falando sobre fatores de textualidade. Se você tiver dúvida sobre frames, sobre cenários, sobre essas partes da narração, vale a pena também dar uma olhada nesse vídeo para você se aprofundar mais no assunto. Agora que você sabe a coerência figurativa, vamos dar uma olhada aqui o que acontece na coerência temporal. A coerência temporal ocorre quando há compatibilidade entre os enunciados do texto. Você veja bem, os enunciados do texto com base na localização temporal dos eventos. Vamos ver como é que isso fica aqui na nossa historinha. No texto, a sequência: encontrou uma velha carta, montou no cavalo, saiu a galope. Ela tem uma sequência temporal. Então, ela mostra aqui a ordem clara e lógica dos acontecimentos. Primeiro ela encontrou, depois que ela ficou lá toda contente, ela montou no cavalo e saiu para encontrar o tesouro. Você entende aqui o que aconteceu primeiro e depois, o que ela fez depois e o que ela fez depois. E isso aqui a gente precisa prestar bastante atenção na hora que vai construir um texto, para que garanta que exista essa indicação de ordem temporal no seu texto para a pessoa saber exatamente o que vai fazer. Tem um vídeo aqui que ele fala sobre coerência textual. Vou deixar aqui no card na descrição, dá uma olhada nele também, para você entender mais sobre este assunto. Agora vamos ver a coerência argumentativa. A coerência argumentativa ocorre quando há relação lógica entre as afirmações e as suas consequências no texto.
E muitas vezes isso aqui é um erro gravíssimo, gravíssimo nas redações. Não saber estruturar a coerência argumentativa de um texto. Precisa ter uma relação de causa e consequência no texto. E isso a gente vai ver como fica no nosso exemplo. No exemplo desse textinho, se a Ana tivesse falado, por exemplo, que não acreditava em tesouros escondidos, e depois disso ela decidisse ir procurar o tesouro, ia fazer com que o texto não tivesse uma coerência argumentativa. Como assim você não acredita e vai atrás? Então, existe aqui a coerência argumentativa porque ela ficou entusiasmada, ela acreditou que tinha um tesouro, então por este motivo, você viu, causa e consequência, ela saiu para procurar encontrar o tal tesouro que estava descrito na carta. Então, precisa tomar cuidado para manter uma lógica interna clara entre a descoberta da carta e a decisão de procurar o tesouro. Se a decisão dela fosse não acredito, não fazia sentido ela sair, não teria uma sequência lógica interna, certo? Então, feriria essa coerência argumentativa. Então, cuidado com essas relações de causa e consequência. Agora, vamos falar da coerência espacial. A coerência espacial ocorre quando há compatibilidade entre os enunciados do ponto de vista da localização no espaço. No nosso texto, você vai encontrar coerência espacial no momento em que a Ana sai do estábulo, monta no cavalo para ir além das colinas, para sair, lá em direção às colinas. As localizações são compatíveis, certo? Ela estava no estábulo, de onde ela tirou o cavalo, montou no cavalo e saiu o galope lá em direção das colinas. Faz sentido aqui dentro dessa narrativa. Vamos supor que, de repente, fala assim, ela pegou o cavalo lá na loja de sapato. Então, não tinha coerência espacial. A coerência espacial aqui nessa narrativa está, que tudo aconteceu dentro do ambiente da fazenda, e aí você tem aqui uma coerência espacial. Por fim, vamos dar uma olhada aqui na coerência do nível de linguagem. A coerência do nível de linguagem ocorre quando há compatibilidade em relação à variante linguística escolhida. No caso do nosso texto, ele usa uma linguagem simples e clara, e essa linguagem, se você percebe, ela é adequada para contar uma história infantil. Seria incoerente usar aqui uma linguagem técnica ou excessivamente formal nesse contexto, porque aqui a gente percebe que, olha, era uma vez uma menina chamada Ana. Parece uma historinha de criança. O que eu quis trazer com esse vídeo pequeno, com essas informações, é que você, na hora que for fazer a sua redação, for revisar, leve em consideração esses 6 tipos de coerência, que são as coerências narrativa, temporal, argumentativa, espacial, figurativa e no nível da linguagem. Desta maneira, você vai conseguir escrever o seu texto de forma clara e compreensível e com certeza vai se dar muito bem na sua redação. E agora, vamos para uma atividade prática. Se você agora entendeu os 6 tipos de coerência, escolha um texto e leia seus parágrafos em voz alta. Em seguida, aplique o que você aprendeu neste vídeo ao texto e verifique se consegue aplicar corretamente os conceitos de coerência. É importante esse exercício, porque quanto mais você fizer, mais você vai conseguir identificar cada um deles na construção de qualquer texto, inclusive do seu. Se esse vídeo ajudou você, deixe o seu like e bons estudos e até o próximo vídeo.